Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estava muito ansiosa para fazer a inauguração do nosso novo espaço. Para quem não sabe, essa é uma continuação do programa que já fazíamos lá na TV OK em Cabo Frio, de regularização, não só de regularização de imóveis, mas falando sobre o mercado imobiliário no geral, que é um assunto que ainda gera muitas dúvidas nos clientes, nos públicos e, claro, dos moradores da região. E por isso que começamos esse projeto lá, e é por isso que estamos dando continuidade a esse projeto aqui em Unamar. Bom, eu sou Jorri Fernandes, Joslane Paião, e estamos aqui com um convidado muito especial, o Eduardo Oliveira, especialista em negócios imobiliários também da região, que vai trazer aqui a sua experiência. Mas antes, gostaria também de falar que, para quem está com essa dúvida, que esse novo projeto, nesse projeto do podcast, não vai ser voltado só para o mercado imobiliário, né? Colocamos o nome de Podcast Unamar justamente para começar a dar visibilidade e voz para os empreendedores e empresários locais. Então, não só para os empreendedores e empresários locais, mas para quem queira também entrar no mercado, que, né, esteja aí querendo passar a sua experiência. Então, o intuito é esse, começar a dar voz aqui para os moradores, para os empreendedores e chegar com um projeto diferenciado para trazer voz aqui para a nossa localidade. Então, fala pra gente, Eduardo, se apresenta aí, fala mais aí um pouquinho pra gente. Meu nome é Eduardo Oliveira, né? Eu sou corretor de imóveis já há aproximadamente 5 anos atuando aqui na região. Eu vim do ramo automotivo, trabalhei 20 anos, eu estou acompanhando aqui o crescimento da cidade, né? O crescimento imobiliário. Enfim, é uma atividade que a gente está aqui não só para servir aqueles que estão querendo vir morar na região, conhecer a região dos lagos, mas assim também aqueles que vão precisar legalizar o seu imóvel, né? Enfim, tirar todas as dúvidas a respeito de imóveis aqui com a gente na região do lago. Como a Jorri falou, esse é um programa que a gente está dando continuidade, né? A gente começou na TV OK. O Hélio lá e o Casé foram os percussores, a gente tem que muito agradecer a eles. E realmente esse programa aqui trata de imóveis. E como o Eduardo falou, já está aqui na região há 5 anos. E eu sou especialista, né? Todo mundo que já assistiu o programa em direito imobiliário, estou com o escritório aqui na região justamente por conta de regularização. Eduardo, os imóveis que você costuma trabalhar aqui, todos posse, alguns escriturados, conta pra gente a sua experiência. Muitos terrenos aí subdivididos, com várias casas, me conta aí como que é o seu dia a dia, os imóveis que você trabalha. Eu sei que você trabalha com alguns imóveis de alto padrão, mas aqui em Unamar especificamente, quais seriam os imóveis assim que você poderia dizer que são irregulares, que você já... Irregulares assim, sem documentação totalmente correta, né, gente? Porque vamos deixar bem claro, Unamar, posse, mansa e pacífica. Ninguém está falando aqui de invasão. Todo mundo sabe que aqui a posse é mansa e pacífica, que veio de uma fazenda, o loteamento de uma fazenda. Mas conta aí pra gente, como que é os imóveis que você costuma trabalhar aqui. Então, a maioria dos imóveis aqui é de posse, né? Eu costumo atuar também em Rio das Ostras, né, Barra de São João. Porém, em Rio das Ostras tem os imóveis, a maioria são legalizados, né? E é uma experiência, assim, diferenciada, porque quando a gente se trata de posse, né, gera muita dúvida para o cliente, né? O comprador, o interessado, ele fica muito na dúvida da posse, apesar de ser algo muito seguro, né? Assim mesmo como o imóvel estruturado, né? Enfim, por ser muito imóvel de posse aqui na nossa região, né, para o corretor de imóvel, dificulta muito em relação à venda, né? Às vezes você tem um imóvel que é posse, às vezes ser alto padrão, e a gente quer fazer um financiamento habitacional, tem essa dificuldade. Porque não existe, né? O imóvel de posse é como... ele não existe no mundo jurídico, a gente fala, né? Ele existe de fato, ele está ali, ele tem o valor dele, mas juridicamente falando. A gente conversou mais cedo sobre... Você falou de uma situação de umas casas que você está negociando, que são 4 casas aí no mesmo terreno, 4 ou 3 casas, não sei,
que também não tem escritura, né? Não tem registro desses imóveis. Em algum momento você já teve alguma assessoria jurídica para orientar seus clientes em relação à regularização? Não. Nunca aqui na região? Não tive. Os clientes não procuravam saber, olha, isso aqui é posse, tem como resolver? Nunca te questionavam? Não, gera muitas dúvidas com os clientes, né? Mas, assim, em relação à legalização, né? Gerou muita... passa pra gente, assim, muita dificuldade, né? A gente está desmembrando, é um processo que é um processo lento, mas que hoje a gente tem essa facilidade, né? Com o uso capião. Com o uso capião, né? Inclusive, o intuito, né, de continuarmos com esse programa e de dar voz aqui é justamente isso, facilitar o trabalho dos corretores, dos construtores, porque as pessoas precisam entender realmente a documentação que existe, os riscos, mas também os não riscos, para saber como que trabalhar, como que proceder. E é muito difícil ver profissionais que se propõem a explicar, que se propõem, né, a falar sobre isso. Então, esse é um trabalho realmente diferenciado que a gente está se propondo a fazer. Quanto mais pudermos ajudar, quanto mais pudermos colocar isso nas redes sociais, para trazer conhecimento, né, para a população e, claro, para ajudar na legalização, porque o intuito é justamente ajudar o município a legalizar o máximo de coisas possíveis, de imóveis possíveis, para trazer mais segurança para todo mundo. E é bem bacana que, né, a Jo falou que o Eduardo ainda não tinha ouvido falar de uma assessoria jurídica que estava tomando frente disso. E é isso, o Joaquim está aí para ajudar. A gente vê muito, tem pessoas que chegam e falam assim, não, doutora, mas eu tenho um imóvel de posse, mas isso não é possível não fazer o registro. É aquele tabu, né? É um desconhecimento muito grande da lei. Das pessoas acharem que é inacessível, que é impossível. Muita gente fala assim, não, mas isso aqui eu comprei, faz um contrato de compra e venda e já acha que é uma escritura. E a maior dificuldade que eu acho, que é o programa que a gente tenta tirar isso, é desmistificar aquela dificuldade que as pessoas acham que tem para regularizar. Como a gente tinha conversado. É um terreno de 600 metros, fez 4 casas. Eu quero regularizar só a minha, tem jeito? Tem. Gente, através da uso capião, você consegue fazer só o seu pedaço. Se tiver 100 metros, se tiver 30 metros... Por quê? O desmembramento, se você vai fazer um processo de desmembramento na prefeitura, você tem que obedecer o mínimo legal que o município exige daquele terreno. Os capião não. Os capião você consegue fazer o RGI, o registro do seu pedaço. Mas 50 metros quadrados você consegue legalizar e ter o RGI. Realmente é o tabu, né? O pessoal fica naquela dúvida, né? E acha realmente que é impossível. É impossível legalizar 30 metros. É possível, sim. Qualquer tamanho, né? Se a gente for falar. Inclusive, abaixo de 250 metros, a gente tem até um prazo menor para uso capião. Mas eu acho que o intuito maior nosso é realmente levar para as pessoas entenderem que é possível você fazer a regularização, não só através do uso capião, mas em outras modalidades também. Mas a dificuldade aqui é muito grande. E Rio das Ostras, eu tenho escritório em Rio das Ostras também, a gente começou ali, eu tenho vários processos aqui também de regularização de uso capião, mas aqui em Unamar, 95%, né? Eu acho que esse imóvel... É importante falar isso porque não há aqui uma especulação, estamos falando de casos reais. Você já tem vários clientes que você já tirou o uso capião, inclusive por vias judiciais. Hoje eu também estava conversando, né, com você, Jo, que antes, né, de você vir explicar, eu também não tinha ouvido falar da questão da via judicial para isenção de custos. Por quê? É muitas das vezes mais trabalhoso, então o advogado não quer se propor a fazer, então ele não deixa o cliente ciente disso, que ele pode ter isenção dos custos e não quer baratear, ele só quer ali pegar o serviço e muitos às vezes nem entregam. Então isso é muito bacana você mencionar, porque a gente não está trazendo nada que uma teoria, a gente está trazendo casos reais. E você tem várias referências de clientes que você já fez, inclusive vamos trazer clientes aqui para dar o feedback, então isso é bacana. E quando a gente fala em isenção de custos, não é só perante a justiça, não, a gente também tem a questão perante do cartório. Porque quando ele foi regulamentado o uso capião diretamente no cartório, que a gente chama de uso capião extrajudicial, foi um dos objetivos da justiça era realmente desafogar o poder judiciário. Então você também consegue, perante o cartório,
você consegue também isenção de custos. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu paguei numa casa 190 mil, já me falaram que eu vou gastar mais da metade disso para poder regularizar. Gente, não é assim, você consegue sim ter o RGI e tem inúmeras, né, reflexos. Por exemplo, essa semana eu fui procurada por uma cliente que ela quer doar os bens dela para um irmão. A gente sabe que juridicamente eu posso doar metade dos meus bens para quem eu quiser e a outra metade tem que ser para os herdeiros necessários. Ela queria fazer uma doação. Como que eu vou fazer uma doação se nenhum dos imóveis dela existe perante o cartório? Não existe o registro, é tudo posse. Então, não tem como. Ou eu faço um documento particular de doação que juridicamente vai ser só um indício de prova que os outros herdeiros facilmente vão conseguir derrubar, ou ela terá que registrar todos os imóveis para poder fazer uma doação. Então, assim, não pude nem, falei para ela, ou a senhora regulariza tudo, ou a doação vai ter que ser através de um instrumento particular que praticamente não tem valor. É muito complicado aqui na região, mas para isso que a gente está aqui. Para isso que viemos aqui fazer esse trabalho diferenciado, primeiro com informação, para que os clientes se conscientizem e depois sim, né, claro, quem quiser com os serviços também. Eduardo, você já deixou de fechar algum negócio porque o cliente simplesmente não entende a questão da posse, acha que é invasão, tem essa ideologia de que é muito difícil? Sim, já deixei de fechar negócio por questão de posse, né? A questão de segurança do cliente é algo que acaba criando assim um tabu, né? Porque a gente tem que quebrar isso para o cliente. E é algo que é simples. É que, na verdade, ninguém tá pagando, você não está comprando, como eu falo, você não está comprando um sapato, né? Você está comprando um imóvel. E muita gente trabalha a vida inteira para comprar e aqui é uma região que está valorizando muito. Então você não está comprando um par de sapato, uma roupa, você está comprando um imóvel. E colocar o dinheiro sem saber, né, a procedência desse imóvel, se você vai ter garantia de que aquele imóvel é seu realmente. E a gente que está aqui já na região, eu estou desde 2017 aqui na região, aqui no Rio, né, na região dos Lagos, e aqui em Unamar desde 2023, escritório desde 2023. Quantas vezes eu chego aqui, cliente que chega com processo com oficial de justiça na porta dele, porque o imóvel está penhorado, está com restrição. Quando a gente fala em imóvel de posse, nem sempre os imóveis de posse aqui, eles só vêm de uma fazenda, tem muitos imóveis que têm registro. Eu ia falar isso. Tem registro no cartório, lá está registrado no nome de José. Aí José vendeu para Sebastião, que vendeu para não sei quem, vendeu não sei quem. Ou seja, até se perdeu aquele histórico, foi vendendo. Só que lá no fundo, o José, que era o primeiro dono lá, deixou uma dívida. Essa dívida recaiu sobre esse imóvel. Ou ele morreu, foi para inventário, aquele terreno, aquele imóvel foi para inventário. Então, assim, tudo tem jeito de resolver? Tem. Mas, assim, a importância de você regularizar, até para você evitar. A gente compra imóvel aqui, não tira uma certidão de R$11 para saber se tem registro, que é a primeira coisa que a gente faz. Né? Hoje mesmo, né, atendemos um cliente para regularização, que ele chegou aqui com um contrato de compras e vendas que nem pegou a primícia. Gente, apesar de ser de posse, eu sempre falo, quando for fechar um negócio, pede toda a primícia, o histórico, quem foram os compradores anteriores, quais eram os donos dos terrenos anteriores, se for uma casa de primeira locação. Ele chegou com o contrato de compras e vendas e a gente, né, puxou para saber direitinho que ele queria fazer o uso capião e tinha o RGI do terreno total. E quando fui entrar em contato, né, com os antecessores, já havia essa ciência lá atrás, que tinha o RGI do terreno, só que simplesmente foi passado um contrato de compras e vendas, sai passando para frente, até a hora que pode entrar em inventário, pode dar uma complicação maior, ou o proprietário atual que tem que arcar com os custos. Então, antes de fechar qualquer negócio, sempre verifica se realmente o terreno histórico ali, ele é de posse ou tem RGI. E é muito chato, né, o cliente confiar e quem está passando ter a ciência disso e passar na frente como posse, né? Tem que haver essa conscientização, mas sempre ficar de olho, apesar de ser de posse, apesar de aqui ser posse mansa pacífica livre de embargos,
faça uma verificação mais a funda. Inclusive, a consultoria jurídica, que a gente sempre fala nas redes sociais, é sobre isso, né? Faça uma consultoria ali da documentação que já existe. É um serviço também que você oferece, né, Ju? É porque quando o cliente quer comprar um imóvel, às vezes, tô comprando um imóvel na posse. Uhum. Até teve uma cliente esses dias que depois que ela fez a consultoria, ela desistiu da compra do imóvel. Uhum. Porque a gente tira todas as certidões, não só da pessoa que está vendendo, a gente tira certidões dos vendedores antigos para a gente ver se não existe ações trabalhistas, ações cíveis, ações de uso campeão, ações de inventário envolvendo aquele imóvel. A gente tira a certidão de ônus reais para ver se esse imóvel tem ou não tem registro. Uhum. Então a gente faz um levantamento geral. A gente olha, porque quando a gente vai fazer uso campeão, a gente precisa sempre da topografia. E aqui no Namar, os loteamentos que são regularizados é um loteamento, aí vão dividindo, vai fazendo um loteamento sobreposto no outro. Então a gente procura ver qual era o loteamento originário, tudo já preparado para fazer uma regularização futura. Mesmo que o cliente não resolva fazer essa regularização, ele vai estar comprando um imóvel sabendo de tudo. E se amanhã ou depois, vier recair uma penhora, até para ele se defender e falar, olha, mas quando eu comprei, não tinha essa penhora, não tinha constando nada nas certidões. É como se fosse um laudo médico da pessoa para mostrar que ela não está doente. É mais ou menos por aí. Então você tira tudo para você resguardar futuramente, mesmo que você não faça. Muito importante. Foi mais ou menos o que aconteceu com um cliente lá de Barra de São João, né? Verdade. Ele comprou um terreno, construiu uma bela de uma casa. A casa de mais de 1 milhão, né? Ali 1.200.000. 1.200.000. Supostamente apareceu um dono do terreno. Uhum. E teve que responder o processo e tudo, né? Respondeu o processo, ficou anos na justiça. E agora, ele está tentando agora até regularizar, né? Sim. Que ele tentou na época, não conseguiu por conta desse processo. Para você ver. E a pessoa que entrou, que disse que era dono também, não tinha nem o registro, né? Porque nada. Aqui tem muito isso. Sim. Eu estou olhando o processo, o terreno. As pessoas tentam muito, né? Por justamente não ter, né? Uma documentação mais sólida, as pessoas vão lá e tentam. Vou dizer que sou dono, vai que cola, né? Eu vi uma história, até de um conhecido, né? Cliente conhecido, né? Lá de Barra de São João. Ele comprou um terreno aqui em Aquários, na beira da praia, e deixou o terreno, foi lá, foi deixando, e o vizinho foi tomando conta do terreno. Foi tomando conta e falou, agora o terreno é meu. Entrou na justiça para me tirar. Entrou na justiça e conseguiu ganhar. E ganhou o terreno, e ele perdeu o terreno. A gente fala que o direito, ele não ampara aqueles que dormem. É muita importância a realização. Não, e você tem que cuidar. Você é dono, você tem que cuidar. Aqui, a cultura, infelizmente, é muito dessa maneira. A pessoa tá ali, abandona. Por exemplo, tem muita gente aqui que nem Búzios. Quando o Búzios deu aquele boom, muita gente vinha de fora, comprava o imóvel, chegava, conhecia Búzios, se encantava, comprava e ia embora. E aí, nunca mais voltava pro Brasil. E aí aquele terreno foi ficando ali. E as pessoas foram, né, construindo, foram, não vou falar invadindo, né, porque ocupando, acho que seja a palavra correta. Lembra não ter cancelado lá no primeiro programa. Mas quando a gente fala assim, olha, mas só pode regularizar quem entrou, comprou o terreno, pagou. Não, gente, infelizmente ou felizmente, o direito brasileiro permite que você regularize até uma posse que você invadiu. Desde que, exemplo, tá, gente? Não tô invadindo nada, não. Eu entrei no terreno. Eu sei que aquele terreno tem dono. Eu tô usando de má fé, mas eu tô entrando lá. Eu entrei, eu fiz uma cerca, eu construí uma casinha, eu fui ficando. O dono não aparece. Mas eu sei que não é meu. Aí eu passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu construí uma casinha e tô morando ali. Passou 5 anos. O proprietário não chegou, não questionou. Uma coisa que eu comecei errado, que eu sabia que tinha um dono, ela pode transformar numa posse legítima e uma futura uso campeão com o RG no meu nome. Exatamente. Então, a lei permite isso. Então, quem é proprietário tem que cuidar, porque senão vem outro e cuida. E tirar o IPTU do imóvel de posse, dá uma segurança a mais, afinal está registrado ali na Secretaria da Fazenda. Qual a importância disso?
Então, a uso campeão ela é uma ação originária. Eu sempre falo isso. Tem um terreno ali, que nem, por exemplo, esse terreno que tem 4 casas. O terreno é registrado, tem um IPTU lá na prefeitura, mas eu quero fazer a regularização da minha parte. Quando reconhece aquela regularização da sua parte, a partir dali que você vai começar a pagar o IPTU. Então, os débitos antigos, em regra, não vão recair sobre você, vai recair sobre o terreno total, a parte do proprietário. Somente quando você tem o reconhecimento da propriedade que você paga. Só que o que eu falo? Aqui, a questão do IPTU é a segurança para você provar na hora de regularizar. O município de Cabo Frio, ele permite esse cadastramento da obra, né? Você vai lá, cadastra e você começa a pagar o IPTU da obra. Isso te ajuda a provar a posse. Então, estou pagando IPTU tem 10 anos, então tem comprovadamente que eu estou 10 anos na casa. Esse é um aspecto que eu acho bem interessante para dar força no reconhecimento. Apesar, de novo, o uso-campeão é uma ação originária. A obrigatoriedade é você pagar IPTU depois que você ganha o processo. Mas para matéria de reconhecimento de posse, a questão do IPTU é muito importante. O que muitos não sabem é que algumas associações aqui em Unamar, elas cadastram o IPTU em cima do terreno, mesmo sem a autorização do proprietário. Tem muitos casos que acontecem. Então, Nova Califórnia, por exemplo, né, não vou mais citar nomes para não ser cancelada, mas enfim. Então, é importante também fazer essa consultoria do IPTU de vez em quando. Se você tem o seu terreno há bastante tempo e não está verificando a situação, é bom fazer essa verificação na Secretaria da Fazenda, porque já aconteceu, foi intermediar a venda e tinha IPTU de dívida ativa de 5 anos ou 3 anos atrás, né? Então, e o proprietário não tinha dado entrada. Então, é uma coisa que acontece. A associação, ela faz para todo o loteamento, né? Para todo mundo. Isso. Só que muitos proprietários, às vezes, não têm a ciência. Então, mas aí tem que verificar, por mais que eles não tenham ciência, se eles assinaram uma ata, uma convenção, alguma coisa perante a associação, pode ser que esteja lá dando poderes para que a associação faça. Então, não é só questão de defender a associação, mas assim, quando a associação ela vai dar entrada no município, provavelmente, por mais que esse proprietário, porque muitas vezes eles assinam a ata e não tomam conhecimento de tudo que eles estão assinando. Então, na verdade, e isso aí, a partir do momento que não é nenhuma relação de consumo, a partir do momento que eles dão autorização para uma associação, para um sindicato, uma cooperativa, eles vão lá e representam. Isso então, até esclarece essa dúvida que muitos clientes ficam. Por quê? Por que você não deu entrada? Então não deu entrada, mas assinou a ata, se filiou a essa associação que tem poderes para isso. Porque já fala, uma associação, ela vai falar pelos moradores. Então, provavelmente, ela vai lá, pede o IPTU, e quando a pessoa vai descobrir, tá lá o IPTU, mas eu não pedi. Você não pediu, mas você está associado, e a associação tem esse direito de fazer. Ela te representa. O problema é que muitas das vezes o cliente, por não saber, ele vai vendendo o imóvel, vai vendendo o terreno. E aí o segundo, terceiro, quarto comprador não tem essa mínima ciência. E aí quando vai ver, tem uma dívida ativa de IPTU, que é um casinho mais complexo do que só a dívida de IPTU. Então, serviços de... Eu não posso deixar de oferecer os serviços. Serviços de regularização, consultoria de IPTU e tudo mais. É um serviço que nós fazemos aqui também. Então, se você quer ter mais conscientização ou precisa estar entrando no seu IPTU ou quer passar o seu imóvel adiante, faça essa verificação, porque aqui na região está acontecendo esses casos. Fala pra gente, Dudu, Eduardo Oliveira. Eu chamo de Dudu. Voltando aqui a esses 4 imóveis, né? Eu tenho uma dúvida aqui, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Esse imóvel, esses 4 imóveis que foram cadastrados na prefeitura, ok, cadastrou, tirou o IPTU, é possível eles perderem esse imóvel por conta de alguma dívida ativa do terreno? Sim, porque assim, o que acontece com dívida ativa? Esse imóvel, você me disse que esse imóvel ele está escriturado no nome da proprietária, lá, o único terreno, não sim. Se essa mulher ela tem dívidas, não só de IPTU, mas qualquer outro tipo de dívida, sendo judicial, trabalhista, qualquer tipo de dívida, a partir do momento que entra na execução, aí o que eles vão fazer?
O processo de execução vai buscar bens em nome da pessoa. O juiz não tem como saber, ou a pessoa que está executando, se a casa é dela ou não é. O terreno está no nome dela, a dívida recai sobre isso. Para você ter ideia, ontem mesmo, um cliente chegou aqui comprou uma casa, fez o contrato de compra e venda, tem todos os comprovantes de pagamentos, a casa é descriturada, só que ele foi deixando, não passou a escritura, não passou o registro para o nome dele. Ele só fez um documento particular e não foi lá fazer a escritura e fazer o registro. Aí ele passou, foi lá e tirou R$1 para poder fazer essa escritura. Quando ele foi tirar R$1, ele tem simplesmente um registro de uma ação trabalhista do antigo proprietário para morar na casa dele. Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha só a problemática. Nós vamos ter que fazer um embargo de terceiro, provar para o juiz que ele comprou essa casa e pagou, e quando ele comprou não tinha esse apontamento, né, esse lançamento daquele débito. E aí é todo um processo, que eu tenho que mostrar para o juiz que realmente eu comprei, que é de boa fé, eu tenho que juntar os comprovantes que eu paguei, porque existe também muita forma de burlar os credores. Muita gente simula vendas, né, para poder fugir disso. E isso acaba que tira a credibilidade de quem realmente comprou. Então, assim, é todo o processo, um embargo, você fala, olha, eu comprei, eu paguei, foi antes desse débito, eu quero que libere meu imóvel. Então, pode acontecer dessa proprietária, se ela tiver débitos, recair sobre o terreno onde tem essas 4 casas, e se acontecer, as 4 pessoas que estão lá têm que ir para a justiça e provar que comprou e que é deles, donos, e não da antiga proprietária. É um perrengue, são anos de briga. É uma prova de que a grande importância da gente buscar todo o histórico quando a gente for comprar o imóvel, né? Ou até mesmo quando a gente for vender o imóvel, né? O comprador, tanto o comprador quanto o vendedor. Exatamente. A grande importância, porque até mesmo depois da legalização, né? Porque não é aquele tabu você comprar a posse. Se tá tudo dentro dos parâmetros, né? Se as documentações estão todas legais, se é possível fazer legalização, né, e tirar a matrícula. É um investimento, se você brincar, porque você compra bem mais em conta, né, por ser posse, e regularizando no mínimo. É uma valorização do imóvel, né, 30%. No mínimo, aí você consegue. 30% a mais do valor do imóvel, então. E o que você falou dessa importância, porque nem quando esses 4 pessoas compraram uma casa, se eles tiraram R$11 e tem esse R$11 guardado, que na época não tinha nenhuma restrição, exato. Aí olha a problemática, porque se eu estou comprando hoje, 2025, eu fui lá e tirei a certidão, não tem nada. Sim. Se daqui lá para 2028 fizerem uma anotação daquele terreno, daquele imóvel, mas eu tenho a prova de que quando eu comprei, eu olhei e não tinha nada. Então, assim, eu sou um comprador de boa fé. Entendeu? Isso é muito importante você ter. Porque o juiz entende, a lei, né? Não é o juiz, a lei entende que quando você vai comprar um imóvel, você tem que tirar todas as certidões. Tanto que quando você vai vender um imóvel escriturado e registrado, você vai no cartório, eles te exigem inúmeras saber se não está havendo nenhuma fraude, se não tem nenhum débito, e se tiver um débito, se você tem ciência desse débito, se mesmo assim você quer comprar, fica constando aquele débito. Então é muito importante, e não é porque é só no registrado, gente, na posse também façam isso, tirem também essas certidões. Com certeza, para ver se realmente é de posse ou tem alguma coisa. Tem muita posse que a pessoa vai negociar, vai comprar, tem o cadastramento na prefeitura e a pessoa não vai até a junta para fazer a transferência, para checar como está a questão do cadastro, do IPTU. Nada. Nem isso fazem. Assim, é muito... Eu acho que um pouco foi a cultura daqui. Só que as coisas estão começando a apertar. O município está começando a ficar mais ativo, né, em relação à questão do IPTU. Infelizmente, a gente se depara aqui com pessoas que vendem o mesmo terreno para 2, 3 pessoas. Aí são pessoas que acabam sendo enganadas. Tinha um caso aí de uma cliente também, comprou um terreno, já tinha uma casinha construída, melhorou a casa, tudo, reformou, investiu o que podia, que não podia. Um belo dia, chegou um oficial de justiça na porta dela com um documento que a casa que ela comprou é a dele. Aí agora o que a gente tem que fazer? De novo, entrar no processo e mostrar que ela comprou. Só que qual é a problemática? Ela não tirou uma certidão de R$11 quando ela comprou. Ela não tem documento nenhum, a não ser um simples contrato de venda e a prova de que ela reformou a casa, de que ela comprou aquele imóvel que na época ela verificou tudo, entendeu? Aí não dá. A gente não pode alegar, eu desconhecia isso. Pra gente não é cabível o desconhecimento da lei, apesar de
na prática, poucas pessoas têm conhecimento, mas a lei não permite isso. Você tem que dar o básico. Eu acho que foi caindo no comodismo, né? Porque lá atrás começou como posse, foi passando como posse e virou um comodismo, só que isso deu margem para muito erro, isso deu margem para muita gente que agiu de má fé, isso deu margem para muita fraude, que infelizmente, né, às vezes a gente ouve que acontece por aqui. Então, no momento que a gente vive hoje, não dá mais para só aceitar que um contrato simples ou uma coisa de boca. Tem que buscar os respaldos, né, jurídicos, tem que puxar as certidões todas no início. Hoje tem formas de legalizações, principalmente através do uso capião. Então, dá sim para legalizar o seu imóvel. Então, não é mais, não dá mais para ficar adiando e protelando. Tá na hora de começar a mudar essa visão, começar a conscientizar as pessoas que há essa possibilidade, né? Isso é uma coisa que até a gente está começando a fazer, a gente está chamando os construtores para oferecer também esses serviços de regularização, chamando também as associações, fazendo parcerias com corretores, com imobiliárias, inclusive, né, deixar isso aqui bem claro, que todo mundo que quiser conhecer mais, saber mais sobre legalizações de imóveis, como proceder, ou, né, vender a imóvel para alguém, quiser fazer serviço de regularização, vocês são todos muito bem-vindos e a gente está aqui para ajudar mesmo, né, Eduardo? É isso aí. Eduardo, a gente já está junto aqui agora. Eduardo já faz do nosso dia a dia, né, Eduardo? Agora começar com a regularização. E acho que só essa semana, né, já dos clientes que você, das pessoas que você falou que não tem regularizado, já passou de 10, né? Só ali no seu... Vamos negociar, pessoal. Vamos gerar esse número dessa matrícula aí, ficar com consciência tranquila. A gente brinca, mas realmente é muito importante. E o bom é que as pessoas saibam que não são valores, gente, exorbitantes, né? Não vou falar aqui porque realmente não me cabe, até por questão de ética também, e também porque caso a caso. Então, cada caso a gente tem que analisar, verificar o que tem de documentação, e eu sempre falo, mesmo que você não vai regularizar agora, você tem que procurar, estou comprando um imóvel, faça um contrato muito bem feito, gente. Faça o contrato, coloque nesse contrato tudo que pode te resguardar, tire essas certidões, verifique esse de PTU. Então, se você fizer um bom dossiê de tudo aquele que você está pegando na hora da compra, se futuramente você quiser regularizar, perfeito. Se você não quiser também, de uma certa forma, você já está mais resguardado. Respaldado, consciência tranquila. Não pode ser 100%, mas pelo menos aí 70% você está resguardado, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre falar disso. Não precisa fazer a matrícula se você não quiser, mas tome os devidos cuidados na hora da compra. E isso é importante, procurar um bom corretor de imóveis, um bom profissional, um bom advogado que trabalhe no ramo, que seja especialista, para você ter conhecimento de tudo, né? Eduardo, você trabalha com intermediações de imóveis, mas você também é construtor, né? Tá aí no ramo da construção civil. Como é o mercado da construção civil aqui na região? Você acha que dá para tirar, né, aí uma boa margem? Eu queria ser mais delicada. Mas como é o mercado da construção civil? Por que eu estou perguntando? Porque tem muitos clientes, né, que estão vindo para cá e estão com essa ideia de construir, de começar... sim, a gente está com uma incorporadora que está querendo vir para cá e ela estava com essa ideia de começar a construir. E assim como tem muito imobiliário, muito corretor, e todos eles são prósperos, todos eles vendem, graças a Deus, o ramo da construção civil, ao meu ver, está crescendo. Está crescendo cada vez mais. A gente está expandindo. E é um bom negócio, né? A construção civil, sim, é um bom negócio. Eu estou iniciando agora, estou começando, estou engateando ainda. Para, entregou a imagem. humilde. Entregou a imagem de casa. Um negócio assim. Eu falo que eu fico impressionada. Às vezes a região do... Pode falar agora, desculpa. Digo assim, sim, a região do Lagos toda, né? Ela é maravilhosa. Então, sim, eu acho que é uma realização de sonho, né? Eu acho que aqui é uma minazinha de ganhar dinheiro, gente, para os construtores aí, para quem quer investir, sinceramente. Olha que eu viajei já nesse país quase todo, já estou aqui desde 2017, e quando eu vim aqui para a Unamar, para você ter ideia, eu vim conhecer e já saí daqui com o escritório montado.
porque é o meu ramo, e a gente vê que tem assim, uma possibilidade gigante de regularização. Outro nicho aí que eu tenho começado a trabalhar também é a questão da regularização de terras do INCRA, né, liberações das cláusulas resolutivas. A gente já teve um posicionamento aí judicial favorável, então estou bem animada quanto a isso. Várias pessoas aqui têm terras que ganharam do INCRA 30, 40 anos, 20 anos e até hoje não tem essa terra liberada. Então é um serviço que também a gente está começando a fazer aqui e é muito importante. Depois eu vou trazer mais esclarecimentos sobre isso. E a gente fala a questão da construção, né? Eu fico impressionada, às vezes a gente visita algumas obras de construtores clientes. Nossa, cara, as casas estão cada vez mais bonitinhas, né? Estão mais perfeccionistas. Os acabamentos, piscina, eu fico impressionada. E no valor, cara, eu falo, como é que eles conseguem? Eu acho que por essa questão da concorrência, né, tem muitos construtores vindo para cá, então eles buscam um diferencial. Então eles trazem conceitos, por exemplo, dos Estados Unidos para cá, a estética está cada vez melhor também, então a gente vê esse cuidado então isso vai valorizando o mercado daqui. E de estética, o Eduardo entende também que as casas dele são muito boas. Né? O mercado, né, aqui tem um potencial muito grande, né? E os empresários, né, os construtores estão cada vez inovando, né? Sim. A gente tem que acompanhar. Hoje está, né, sendo construído muito os imóveis hoje com pé direito alto. Tem cliente que agora só quer comprar com pé direito alto. Mas realmente. É uma dica aí. Construtores que estejam assistindo, tem clientes que só vêm pelo pé direito alto. Já vamos avançar. É diferenciado, mas eu vou falar pra vocês: minha casa é de pé direito alto. Cada vez tem que limpar aqueles vidros lá. Para acabar com o sonho do povo. Que nem o porcelanato. Que nem todo mundo deixa lindo. Ninguém diz numa casa de pé direito alto. Quando eu escutei isso uma vez na internet, eu falei, pra lá. História. Eu quero, rapaz, o que adiantou? Antes eu tivesse ouvido. É que nem o porcelanato, todo mundo acha lindo, mas só quem tem sabe o trabalho que é pra limpar, mas... isso aí. Mas voltando a um tópico também do nosso, né, do início, e falando também essa questão de aqui ser muito aquecido para todos os tipos, né, de que quem quiser empreender. Então não só o ramo da imobiliária, não só o ramo da construção civil, como, gente, qualquer comércio que você monte aqui, seja de celular, seja alimentício, seja da estética, né, tem ganhado aqui uma grande proporção. Então aqui eu digo que é uma região abençoada. Se você quer montar o seu negócio, pode ter certeza que aqui é o local ideal. Tem um potencial. Eu que o digo. Eu fiquei impressionada com o Namar. Quando eu vim conhecer, assim, no primeiro momento, eu achei muito movimentado, muita loucura, trânsito, tudo. E depois que eu começo a vir para cá todos os dias, gente, é impressionante como aqui as possibilidades de ter renda, de ganhar dinheiro, de crescer, é muito grande. E como tem área para crescer ainda, né? Veio o Multimart, veio o Bob's, veio grandes empresas, estão, né, com a especulação de um novo shopping. Isso aqui tá só começando. Tá só começando, eu sempre falo, gente, mercado imobiliário é o melhor investimento, o mais sólido que tem de todos os investimentos. Então, investir em local em crescimento, investir em locais que estão em desenvolvimento, em terrenos principalmente mais em conta, e se for comprar, eu indico uma corretora maravilhosa, a Joeri Fernandes. Sério? Eu acho que exatamente. Eu achei aqui um pouco de, né, falta de respeito, porque você também mexe com vendas de imóveis, né? E ela tá fazendo a propaganda dela e você é o convidado. Achei assim muito. Então, Dudu, ficou vermelha. Vamos fazer uma parceria. Vamos aqui. Parceria. Mas como, né, a Jo falou no início, Dudu já tá fechamento, filho. É mais da gente do que... Então, não, mas brincadeiras à parte, realmente aqui é um local bem aquecido. Eu tô falando isso porque o cliente, né, veio dizer que para regularizar o terreno dele e que já vai começar a construir, perguntou como que era aqui. Eu falei, meu amigo, só vem que você vai se apaixonar, seja qual for a sua área, tem espaço aqui para você. As empresas de Macaé ali já, né, voltaram a crescer, a Petrobras, enfim, para quem trabalha embarcado. Então as grandes empresas aqui estão aquecidas, as pequenas também. Se quiser montar o seu negócio, vem para Unamar.
Isso é a questão do podcast, voltando a falar aqui, né? Isso. A intenção nossa, o espaço aqui é um espaço simples, mas a gente montou aqui com bastante carinho, e é uma forma, não só de corretores, tal como a gente já falou, mas de vários empresários. A gente quer colocar também alguns trabalhos voltados mais para o social, tem alguns projetos aí que a gente já está conversando, que envolve crianças, que envolve mulheres, para poder também ajudar nessa parte, porque eu acho que a parte social, não só a parte, questão do financeiro, o trabalho é muito bom para ganhar dinheiro, mas tem vários projetos sociais aqui que acabam ficando um pouco sem visibilidade. Isso, e a gente quer trazer para cá também, trazer para perto, para que pode mostrar, e para que a população tenha mais conhecimento, e automaticamente a gente consegue contribuir um pouquinho, né? Acho que cada um com certeza, acho que é só a ideia, né, da gente estar trazendo não só informação, mas como oportunidade de cada um poder ter voz, né, não só aqui para a região, para os empresários específicos, mas também para o Andamar como um todo. Sim. E com certeza a gente vai voltar isso também para projetos sociais, porque aqui precisa também, né, como em todo lugar, mas estamos aqui para ajudar, né, não, Eduardo? Verdade. Então eu vou levantar aqui um assunto polêmico, já que estamos falando de regularização, porque, né, fomos ali, né, em Barra, nessa casa de 1 milhão e pouco, e conversando, né, com esse cliente, foi dito que uma empresa da REUB passou por lá, não vou citar nome nem nada, mas não, só queria que você explicasse, Jô, por que a Usucapião aqui na região ela é mais eficaz do que a legalização através da REUB? Então, eu não vi nenhum processo de REUB, que eu não posso falar das empresas porque realmente não conheço o trabalho delas, né? A dificuldade da REUB, eu não digo nem que é da empresa, eu digo que são os próprios municípios. Não, por sim. conta da burocracia. Eu tenho aqui no escritório, acho que 3 processos de REUB que eu já peguei em andamento de outras pessoas que deram entrada, mas o município, tanto aqui de Cabo Frio, quanto da região aqui, com exceção, acho que de Macaé, que Macaé está funcionando já direitinho, não tem muito suporte. E também verba pública, né? O problema da REUB é que você precisa da participação assídua, direta do município. E já o Usucapião não. Você vai fazer do seu pedaço, você não precisa do município, você não precisa de autorização de nenhum ente público. A única coisa que a gente faz na Usucapião é expedir um ofício para o município vir dizendo se aquela área ali é de interesse dele, se é ambiental ou não. Fora isso, precisa. Então, você vai conseguir regularizar o seu pedaço sem depender de vizinhos. A REUB não. A REUB, como o próprio nome diz, é uma regularização urbana. Então, ela vai juntar um grupo de pessoas. Ou um bairro, todo mundo junto, ou um condomínio, todo mundo junto, e aí acaba ficando bem problemático. Por quê? Porque a gente fala em infraestrutura, se a REUB é social, se a REUB é específica. Então, eu acho que a dificuldade de você precisar do aparato, né, do município, acaba dificultando. E também essa questão de um depender do outro. Eu ia falar isso. Gente, a Usucapião, mesmo que nem nós tivemos reuniões com as associações, mesmo nas associações, você pode fazer um por um. Cada um vai ter o seu número de processo, seja no cartório ou seja na justiça. Você vai acompanhar o seu processo, é o seu documento, é o seu terreno. Você não precisa fazer todo mundo junto, como é o caso da REUB, né? Então, o processo individual, ele é mais eficaz do que o coletivo. Sim. É isso que eu queria esclarecer. Tem muitos clientes, né, têm essa dúvida. Por que o Usucapião e não a REUB? Porque o processo individual e direto no cartório, ou até mesmo pela via judicial, ele é mais... Se a lei da REUB ela fosse aplicada tal como ela veio para ser, seria perfeito. Eu lembro que logo que saiu a lei da REUB, eu fui uma das primeiras a conversar sobre isso, em São Francisco da Papuana, tivemos várias reuniões com o município de lá, Rio das Ostras, mas o que acontece? A lei no papel é muito bonita, mas a aplicabilidade dela, infelizmente, não é muito possível ainda, porque o município ele tem que
virar assim do avesso para se estruturar e conseguir fazer funcionar, né? Então é um pouco complicado. É o meu ponto de vista. Até mesmo porque são muitos imóveis para fazer, então acaba se embolando. Você tem que passar a fazer o georreferenciamento de tudo, você tem que ter plantas de tudo. Gente, é um trabalho. É muito lento. Se for a IUB social, o município tem que disponibilizar isso, né? E a gente não tem. Você vê que o município não tem profissionais suficientes para poder fazer. Sim. E pode até vir a fazer, mas vai demorar muitos anos. E aí vai começar onde? Naquelas áreas que são mais populosas, que são mais antigas, que já são centros muito consolidados. E tudo implica, são várias implicações que hoje Onde pode vir até aquelas residências, né? Muitas residências podem fazer até o cliente desistir, né? Acabar desanimando, exatamente. A própria empresa que vai fazer esse processo de IUB, ela acaba desanimando. Porque eu vejo, com os processos que eu tenho aqui, que eu já peguei em andamento, é uma dificuldade. Cada vez que você tem que procurar um município para ter uma resposta, são respostas de departamentos incoerentes, um fala uma coisa, outro fala outra, então é muito complicado. Não tem profissional para ir fazer a visitação em loco, fazer uma boa análise, é muito complicado. Eu assim... A sétima cidade mais antiga do Brasil, foi fundada em 1503, e Búzios, Arraial do Cabo, Tamoios pertenciam a Cabo Frio. Arraial do Cabo e Búzios emanciparam, né, conseguiram avançar um pouco aí nessa questão da regularização, e Tamoios ainda pertence a Cabo Frio. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente está avançando aos poucos na regularização, diferente, por exemplo, de outros estados, né, do Brasil, que já conseguiram dar esse suporte maior. Então, aqui a gente está se encaminhando, né, aos poucos, e acredito que em breve vai ter um suporte maior da prefeitura e de tudo. Sim, gente, a esperança é a última que morre. Mas até lá, a sua esperança pode ser a gente. Mas é isso, a gente já tá uma horinha já batendo papo. Olha, eu realmente estava bem ansiosa, né, pra gente inaugurar aqui. Vamos falar bastante. Se Deus quiser, toda sexta-feira aí vai ter um podcast. Eduardo com certeza vai voltar outras vezes aí para compartilhar a experiência. Sim, vamos vender uma casa juntos, então, um terreno juntos, tá bom? Não comprem com a Joerri, comprem com a Joerri e com o Eduardo Oliveira. É o mínimo que você espera, né? Então é isso. E é isso, queria agradecer, né, quem ficou aí até o final. Hoje não vamos estar respondendo perguntas, mas nos próximos a gente vai estar abrindo para perguntas e tudo mais. E vamos avançar, vamos dar visibilidade. Se você está vendo esse podcast, gostaria de participar desse podcast, manda mensagem para a gente. Se você está vendo esse podcast e tem dúvidas sobre regularizações, documentações do imóvel, quer fazer uma consultoria jurídica para saber como que está a situação do seu imóvel, procura a gente. Construtores, imobiliárias, corretores, querem saber mais também, querem uma palestra completa, né? Pode chamar a gente também. Estamos aí. Quer acrescentar alguma coisa, Eduardo? Então, vocês que querem investir na região do Lago, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Tirar dúvidas de vocês, dar assistência, e eu acho que é isso que precisa, né? Mais pessoas que falem, poxa, eu estou aqui para esclarecimento, né? Que queiram realmente ajudar, não só pegar os serviços, mas que queiram realmente ajudar. Eu acho que é isso que estava faltando, e esse aqui é mais um passo para a gente dar voz a isso e estar ajudando de alguma forma, e se Deus quiser, dar continuidade aos outros projetos que temos aí. Pessoal, né? Que venha, né? A gente está à disposição, né? Qualquer coisa que precisar, acho que é importante procurar o Eduardo, eu estou sempre aqui no escritório, a gente está com as portas abertas aqui. Eu acho que é muito importante dizer isso. A gente não está aqui só divulgando só o nosso trabalho. A gente está levando conhecimento, que eu acho que isso é o importante. Ninguém está aqui falando, olha,
vem aqui e me contrata. Não. Não. Se vocês precisarem, a gente está à disposição, mas com o esclarecimento que a gente passa também, você pode procurar outros profissionais, mas já com essa mentalidade Sim. do que é necessário, Sim. né? Porque eu acho que isso é importante. Ó, você chegar e falar assim com um corretor que está te auxiliando, eu quero fazer isso, mas eu vi que tem que fazer isso, isso, isso. Então, até outros corretores também que queiram nos procurar para poder... Sim, Não, sim, isso é não é importante falar. questão de estar aqui só vendendo nosso trabalho. Eu acho que o esclarecimento, para você procurar um profissional na área responsável e você saber o que você precisa fazer para se acho que é uma resguardar. questão de união, né? Se todo mundo se unir em prol dessa causa, a gente vai avançar muito mais rápido, né? E isso melhora o serviço de todo mundo, Com certeza. melhora aí para todo mundo. Então, se uma pessoa andar sozinha, já, né, não consegue ter tanta voz como todo mundo se unir e, né, ficar em prol da causa e avançar. Então, é isso, vamos nos despedir aqui. Se ficou alguma dúvida, pode nos procurar. E esse é o primeiro podcast Unamar. Obrigada, gente. Obrigada, Eduardo. Sei que Obrigada, você ficou Eduardo. um pouquinho tímido. Mas depois a gente, nos primeiros eu também fiquei. Depois você começa a falar, não para mais. Nesse enquanto a gente deixar. Então é isso, gente. Até o próximo programa. E deixa aquele feedback aí pra gente. E vamos compartilhar a informação. Compartilhe com outras pessoas. Tchau, tchau. Tchau.